Eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero ler o versículo 19 do capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses 19 e 5. Esse texto é um texto bem conhecido e através dele eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, utilizando-se de um fato histórico muito importante, que é hoje a comemoração dos 113 anos de história da Assembleia de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19. Os irmãos acharam? Vamos ler todos no 3, na versão que está ali no telão. 1, 2, 3. Não apagueis o espírito. Mais uma vez. 1, 2, 3. Não apagueis o espírito. Amém. Hoje nós estamos comemorando 113 anos de história da Assembleia de Deus no Brasil. E a Assembleia de Deus, ela tem a sua consolidação no nosso país e no mundo todo hoje. Só aqui no Brasil falam que a Assembleia de Deus tem cerca de 20 milhões de membros. Alguém fala que tem 40 milhões de membros, mas oficialmente 20 milhões de membros. E nós louvamos a Deus porque um fogo, uma chama que Deus acendeu em nossa nação, tem sido sustentada por Deus ao longo desses 113 anos. E agora é a nossa vez, nós, crentes do século 21, crentes do período da pós-modernidade, agora é o nosso tempo de manter também esta chama acesa. Por isso que eu quis trazer essa palavra aqui, com base em 1 Tessalonicenses 5,19, porque recai sobre nós agora a responsabilidade de não apagar o espírito e não deixar essa chama gloriosa se extinguir. Quando a gente pensa na história da Assembleia de Deus, a gente remonta aos fundadores da Assembleia de Deus. E o primeiro deles é o pastor batista Gunnar Wingre. E eu separei aqui algumas coisas para relembrar com os irmãos a respeito desse nosso patriarca na fé. O pastor Gunnar Wingre, ele nasceu em 8 de agosto de 1879. Ele nasceu numa cidade sueca chamada Husby. E ele nasceu num lar cristão. O pai dele e a mãe dele eram cristãos batistas. E o pai dele era um homem do ensino da palavra. O pai dele conduzia a escola dominical e uma parte importante do ministério de ensino da igreja batista nessa cidade da Suécia chamada Husby. E profissionalmente o pai dele era jardineiro. O Gunnar Wingre foi gerado num lar cristão, aprendeu os valores da fé, congregou durante toda a sua vida na igreja batista, até que Deus o chamou para fundar a Assembleia de Deus. Mas quando ele tinha cerca de 18 anos de idade, ele precisou cumprir o ritual de passagem daquele que é criado na igreja, que é a evangelização, ou melhor dizendo, aquele que é criado na igreja e que precisa ser discipulado e passar pelo batismo. Gunnar Wingre é batizado
em 1897. Quando a vida dele vai tendo sequência, ele vai para o exército, fica um tempo no exército, e depois, quando ele sai do exército, um dia ele está lendo uma revista da escola dominical, e o conteúdo da revista é sobre missões. E conforme ele está lendo e está estudando, Deus fala fortemente com ele. E ele então, jovenzinho, recém-saído do exército, ele recebe de Deus aquela palavra e ele sente no coração desejo de ser missionário. Uma grande crise financeira abateu a Europa no início do século XX, e aí a Suécia entrou em declínio econômico. E como ele era de uma região ruralista, agrícola, ali houve um abatimento ainda maior no aspecto financeiro, e a Europa começou a ir para os Estados Unidos, migrar para os Estados Unidos buscando uma melhor sorte. Os suecos também. E aí então, dia 30 de outubro de 1903, o Gunnar Wingre, por causa da escassez de alimentos e de emprego na Suécia, embarcou num navio a vapor em direção a Boston e a Massachusetts, nos Estados Unidos, e depois chegou ali um tio dele que já tinha ido antes para trabalhar, o recebeu na sua casa em Kansas City, nos Estados Unidos, e ele ficou ali por um tempo. Quando deu por volta de 1904, ainda frequentando a Igreja Batista, agora lá no Kansas City, nos Estados Unidos, com aquela chama missionária no seu coração, trabalhando com o seu tio, Deus colocou no coração dele ir fazer o seminário, abriu uma porta para ele fazer o seminário. E ele foi, ele sai de Kansas, e ele vai para Chicago, e lá em Chicago ele faz o seminário. O seminário dá para ele formação, e dá para ele também a oportunidade dele dirigir uma igreja. E aí ele assume uma igreja na região de Michigan, nos Estados Unidos. Em 1909 ele vira pastor local. E lá, como pastor local, ele começa a pregar a palavra, ensinar os irmãos, com um coração inflamado pela palavra de Deus e pelo desejo de expandir a obra de Deus. Mas a igreja que ele estava lá em Michigan era uma igreja um pouco apática, uma igreja fria, uma igreja muito racionalista. E essa igreja então esfriava essa empolgação, esse fervor, esse ardor missionário que o Gunnar Wingre tinha. Quando ele está lá pastoreando, por volta ali do finalzinho do ano de 1909, ele ouve falar, que está acontecendo nos Estados Unidos uma série de conferências pentecostais. E estas conferências, elas tendem a fazer o quê? Reunir os irmãos, eles oram, cantam, e depois pegam a Bíblia e começam a ler a Bíblia naqueles textos que falam de pneumatologia. E começam a tentar entender se os fenômenos apostólicos, os fenômenos da igreja primitiva, eles cessaram ou eles são, ou eram para aquele tempo e são para nós hoje. Então essas conferências, elas se tornam itinerantes nos Estados Unidos. E aí, claro que muito desta conferência tem a ver com o trabalho de dois grandes líderes espirituais que Deus levanta ali por volta de 1905, mais ou menos. Um deles em Los Angeles, que é Joseph William Seymour, que faz um avivamento extraordinário. E depois que aquele avivamento acontece ali em Los Angeles, na Rua Azusa, muitos irmãos inflamados pelo poder de Deus
saem pelo país tentando replicar aquilo. E um outro líder, esse de Chicago, que é o William Fox Parham, ele faz um movimento maravilhoso que é através do seminário. Deus o usa poderosamente no seminário e começa a batizar alunos, e os alunos do seminário começam a sair e a promover seminários e conferências. E quando chega no final de 1909, o Gunnar Vingre, que era um pastor local, batista, com o coração fervoroso na obra, querendo que a igreja expandisse, mas num ambiente de desestímulo por crescimento, ele então ouve falar que estava acontecendo em Chicago uma conferência, na primeira igreja batista sueca em Chicago, e ele vai para lá. E quando ele está ali, no 5º dia de leitura da palavra, de louvor, de oração e de busca pelo batismo no Espírito Santo e pelo revestimento do poder de Deus, Deus resolve batizá-lo no Espírito Santo. Era uma conferência que envolvia muita gente de vários lugares, até pessoas de fora do país. Então ele acabou conhecendo nesse evento o seu companheiro de ministério, o Daniel Berg. E lá naquela conferência, ambos são batizados no Espírito Santo, e Deus faz com que essa chama, com que esse fervor, com que esse ardor e esse compromisso com a obra missionária cresça e nasça no coração de Daniel Berg e de Gunnar Vingre. Tem uma passagem legal na história que diz que depois que eles são batizados no Espírito Santo em Chicago, ele ainda é pastor da igreja de Michigan, e ele vai lá para a igreja de Michigan, e lá na igreja de Michigan ele começa a pregar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a doutrina da pneumatologia e sobre a realidade dos dons para nós hoje. Mas os irmãos são muito desmotivados, os irmãos não recebem, eles não aceitam, e montam então uma comissão, e ele é expulso, ele é demitido da igreja de Michigan, ele é obrigado a sair. E ele fica ali alguns dias com o Daniel Berg, pedindo uma direção a Deus, e a Convenção Batista norte-americana, ela manda-o para a região de Indiana, e lá na região de Indiana, ele chega numa cidade chamada South Dayton, e lá naquela cidade ele vai receber ali uma congregação. E diferente da igreja do Michigan, lá naquela congregação, ele abre a Bíblia e ele começa a pregar sobre o Espírito Santo. E o efeito nessa nova igreja é um efeito magnífico. Ele tem ali uma resposta da igreja, e muitos irmãos são batizados no Espírito Santo através do ministério do Gunnar Vingre, lá nessa igreja, na região de Indiana, nos Estados Unidos. E de repente, um dia ele está lá pregando, o poder de Deus está se revelando na igreja, Deus levanta um profeta lá na igreja batista, e esse profeta chama também o seu amigo, o Daniel Berg, e Deus fala para eles: eu estou tirando você daqui, eu estou tirando você não só dessa cidade, mas eu estou tirando você desse país, porque eu vou levar você para as nações, e dá para ele uma cidade, dá para ele um nome, dá para ele uma direção. Eles não sabem que cidade é essa, que local é este, mas aí então eles se colocam a orar em favor dessa cidade que eles receberam, que é a cidade de Belém. Tem historiador que fala que o Daniel Berg e o Gunnar Vingre, que já estavam andando juntos nesse período, eles começam a imaginar que Deus queria fazer um avivamento em Israel, e aí então eles começam a orar, achando que vão para Israel, até que finalmente eles vão numa biblioteca, e lá na biblioteca tem um globo, e nesse globo eles começam a procurar, no globo terrestre, a cidade
chamada Belém, e eles encontram a cidade de Belém lá em Israel, mas eles encontram também uma cidade aqui no Brasil, na América, e eles entendem por uma voz de Deus que era para vir para cá. Tem um biógrafo de Daniel Berg, Gunnar Wingre, que diz que eles ficaram na dúvida se eles iam para Israel, se eles iam para cá, porque eles ouviram falar que era Belém, Deus ia dar as nações para eles, mas eles precisavam de uma direção mais clara. Aí aquele profeta lá da igreja, que tinha dado a orientação, um dia foi usado em línguas, e quando ele foi usado em línguas, ele falou um dialeto, como se fosse o português, e ele falou aquela expressão, e eles entenderam que era aquela região, aquela área que Deus estava determinando. Finalmente, eles entraram no navio e vieram para o Brasil, e chegaram aqui e fundaram a Assembleia de Deus. Esse é o nosso querido irmão, o nosso fundador do ministério do Belém, Gunnar Wingre. E o Daniel Berg, acho que é interessante a gente saber algumas coisas dele também. O Daniel Berg, ele nasceu em 19 de abril de 1884, nasceu com o nome, Daniel Rogberg, e no Brasil ele ficou conhecido apenas como Daniel Berg, numa cidade chamada Vargön, na Suécia. Quando chega em 1899, o missionário Daniel Berg converteu-se ao Senhor, foi batizado nas águas numa igreja batista também, numa cidade chamada Hanum, lá na região, no país ainda da Suécia. Em 5 de março de 1902, ele embarcou num navio chamado MS Romeu para os Estados Unidos. E por que o Daniel Berg foi? O Gunnar Wingre vai por escassez financeira, não conhecia antes de ir, é claro, o Daniel Berg, o Gunnar Wingre não conhecia, e o Gunnar Wingre vai. E o Daniel Berg, antes do Gunnar Wingre ir, ele também sai da Suécia. Deixa eu ver se pega aqui. Aleluia. Pronto. Eu acho interessante isso, que o Daniel Berg, um pouco antes, ele vai em 1902 para os Estados Unidos também, por causa de dificuldade financeira. E aí então ele vai para os Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos. Veja como Deus vai conduzindo as histórias. Deus conduz o Gunnar Wingre da Suécia para os Estados Unidos por causa de fome, de escassez na Suécia. E Deus também conduz o Daniel Berg lá para os Estados Unidos por causa de escassez. Em 25 de março de 1902, o missionário Daniel Berg desembarcou em Boston, em Massachusetts, e em 1909 ele voltou à Suécia, e ele ficou sabendo dos amigos que tinham recebido o Espírito Santo lá nos Estados Unidos. Aí no mesmo ano, 1909, ele volta para os Estados Unidos, participa da conferência pentecostal lá em Chicago, e lá em Chicago, ele juntamente com o Gunnar Wingre, ele é batizado pelo Espírito Santo, ele fala em língua estranha, e ele recebe o chamado de Deus para vir ao Brasil para fazer uma grande e maravilhosa obra. Eu acho interessante essa forma de Deus trabalhar. A gente não sabe de nada, mas Deus está conduzindo a nossa vida. Às vezes Deus impõe para nós alguma dificuldade e a gente é obrigado a se mover de algum modo, e a gente acha que isso é fruto da nossa cabeça. Às vezes é fruto até de uma impaciência de não saber esperar uma ação de Deus,
mas Deus vai costurando a nossa vida de uma forma tão gloriosa que os propósitos dele vão se cumprindo em nossa vida. Ele vai unindo pessoas, ele vai unindo projetos e planos e objetivos, e a obra de Deus vai sendo estabelecida. Em 1910, tanto Daniel Berg quanto Gunnar Wingren receberam de Deus que deveriam ir para um lugar chamado Belém, Pará, e lá eles, num primeiro momento, chegaram. O lugar era muito simples, né? Muito simples, mas eles, ao entenderem que Deus estava conduzindo-os para esse lugar, nesse tempo, para um propósito, eles resolveram aceitar o chamado de Deus. É interessante, Deus, ele fala conosco que vai fazer uma obra na nossa vida, e geralmente a gente é tão ansioso que a gente já quer a obra pronta, a gente já quer o resultado acabado. Não, é preciso ter a paciência de suportar as fases, de suportar as estações, de palmilhar o caminho todo. É necessário ter paciência, porque enquanto Deus vai construindo os projetos através de nós, Deus vai nos construindo para viver os projetos dele na nossa vida. A gente diz, não, a igreja está em construção. Sim, mas os pastores também estão em construção. Nem a igreja está pronta, nem os pastores estão prontos. A igreja precisa passar pelas fases, e os pastores também precisam passar pelas fases, até que ambos chegarão à estatura que Deus deseja. Em 19 de novembro de 1910, eles aportaram finalmente em Belém do Pará, e eles se uniram à Igreja Batista. Eu achei uma coisa interessante quando eu estava relembrando, né, a história. O Gunnar Wingren, ele era mais estudioso do que o Daniel Berg. O Daniel Berg era um homem que tinha um trabalho braçal, um indivíduo que tinha leitura, mas não era no nível do Gunnar Wingren. O Gunnar Wingren era estudioso, o Gunnar Wingren era um pesquisador, ele dominava, por exemplo, um pouco do idioma hebraico, do idioma grego. Ele tinha um cabedal teológico, o Gunnar Wingren. O Daniel Berg era um homem mais simples, mas ambos eram homens que prestavam-se ao serviço da obra de Deus, e Deus vai usar cada um deles do seu jeito, cada um deles ao seu modo e no seu tempo, e todos eles serão úteis na obra de Deus. E aí, quando eles chegam, eles tomaram ciência de que havia uma igreja batista lá em Belém, e quando eles tomaram ciência, pegaram um dinheiro que tinham, né, antes de ir para a igreja, e eles foram para um hotel. E lá no hotel tinha um jornal que alguém deixou lá no hotel, no quarto que eles ficaram. E o Gunnar Wingren pegou aquele jornal e ele começou a tentar ler o jornal em língua portuguesa. E ele não conseguiu identificar ali no jornal muita informação. Mas lá nos classificados tinha um anúncio de um culto numa igreja metodista, e ele identificou o nome do pastor, e o nome do pastor era um pastor metodista, que tinha ido aos Estados Unidos por conta das conferências, e lá o Gunnar Wingren tinha conhecido esse pastor. E aí então ele fala com o Daniel Berg, vamos a esse pastor. E aí chegam lá e conversam com esse pastor, e esse pastor apresenta-os à Igreja Batista, e a Igreja Batista vai recepcioná-los. Eu acho muito interessante quando nós estamos na direção de Deus, Deus vai movendo as situações, Deus vai colocando pessoas, Deus nos faz compreender até aquilo que natural e humanamente falando nós não seríamos capazes de compreender, mas se nós estamos na direção de Deus, Deus vai abrindo a nossa mente, Deus vai facilitando a nossa leitura, Deus vai nos dando capacidade de interpretação, Deus vai nos munindo, Deus vai nos habilitando para que nós consigamos cumprir a sua vontade.
Eu gosto muito de uma frase de um teólogo que diz que Deus nunca exige de nós que andemos por solos pedregulhosos sem antes nos calçar com sapatos fortes. Quando Deus nos impõe dificuldades, antes Ele nos instrumentaliza, antes Ele vai nos dando capacidades. O Gunnar Wingren pegou o jornal e eles não sabiam para onde ir, mas ele pegou o jornal e ele foi tentar ler, muita dificuldade na leitura, mas ele conseguiu identificar que ali tinha uma igreja metodista, o nome do pastor, e ele foi lá, procurou o pastor, e o pastor já estava ambientado aqui no Brasil, e o pastor apresentou a igreja batista, onde eles foram acolhidos por um certo tempo, até Deus promover uma obra extraordinária. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus vai nos guiando, Deus vai nos orientando, Deus vai nos dando sensibilidade, Deus vai nos capacitando. Eu acho isso muito lindo. Tem uma frase que diz assim: Deus, Ele não chama os preparados ou os capacitados, mas Ele capacita os chamados ou os escolhidos. Eu concordo com esse pensamento, porque enquanto a gente vai fazendo, Deus vai nos preparando. Ninguém está pronto, ninguém está acabado, ninguém é capaz. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Entende? A obra de Deus, ela não anda pelas vistas, ela não anda pelo poder humano, ela anda pelo poder de Deus. É o poder de Deus que conduz a igreja e conduz a vida daqueles que ousam entregar a vida na direção de Deus. É o poder de Deus quem vai guiando estas vidas, né? Eles foram para a igreja batista. Lá na igreja batista, o pastor os recebeu e permitiu que eles ficassem utilizando o porão da igreja. E a igreja então ficou bastante alegre com a presença dos dois missionários. E aí eles começaram a pedir para o pastor a oportunidade para que eles pudessem orar com a igreja no porão da igreja. E os irmãos batistas acharam estranho aquele negócio de tanta oração. Não há nenhum tipo aqui de espetada nos batistas, mas o assembleano, o pentecostal, ora bastante. E aí então eles acharam estranho, para que tanta oração? Mas o povo começou a vir na oração, vir na oração, vir na oração, e Deus foi fazendo uma obra extraordinária. O Marquinhos conhece o Dr. David Martyn Lloyd-Jones, já descansa no Senhor, mas ele foi pastor da abadia de Westminster por 30 anos, capelão da realeza inglesa. E o Dr. David Martyn Lloyd-Jones era um homem catedrático na palavra, extremamente capaz, versado, mas ele tinha uma coisa: ele dizia que a igreja não pode andar sem oração. Então ele promovia nas quartas-feiras, nos porões da abadia de Westminster, da capela de Westminster, ele promovia momentos de orações e de clamores e de súplicas. E ele conta naquele livro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que conforme ele vai orando, o poder de Deus toma os porões, e de repente os irmãos falam em línguas, e os irmãos dão saltos, e os irmãos até flutuam dentro da igreja. Ele diz que ele não pode fazer disso uma doutrina, mas ele não ignora que quando a igreja ora, ainda que seja nos porões, Deus visita com poder e com graça e com autoridade. Quando Deus começa a colocar no coração do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, para que eles coloquem a igreja para orar, e quando a igreja vem e começa a orar, Deus começa a mover as situações e a derramar a sua bondade sobre os irmãos. Agora eles vão trabalhando com a palavra, ensinando a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e de repente eles vão pregando aquilo e vão anunciando, e uma irmã recebe aquela palavra, vai para casa, e lá na casa dela, essa irmã chamada Celina de Albuquerque, ela vai para a casa dela, e lá na casa dela ela fica aquela palavra, ela fica ali remoendo, ruminando, essa palavra que eu queria encontrar, ela fica ruminando a palavra, e ela vai ali pensando na palavra, quando é de madrugada,
acontece uma coisa extraordinária, ela acorda, e ela acorda falando em línguas estranhas. Aleluia, glória a Deus. Marcos, eu tenho poucas experiências, eu não sou igual você assim, explosivo, né, na pregação, eu sou mais tranquilo, mas eu tenho umas experiências com Deus interessantes. Um dia eu estava dando aula no núcleo, era ITEB ainda, lá em Jandira, e a doutrina era a doutrina do Espírito Santo, e eu estava lá falando sobre a doutrina do Espírito Santo para os irmãos, e nós tínhamos um jovem lá que estava ouvindo, e anotando, e prestando atenção, e participando, e aquele jovem estava lá com a gente, primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula. Quando foi no meio do curso, naquele tempo a gente tinha 8 aulas, 8 encontros para uma matéria, e aí então quando foi no meio do curso ele foi embora, terminou a aula lá, ele foi embora. Fui para casa, quando foi de madrugada o meu telefone tocou, e aí então eu fui atender, eram os pais dele, tentando perguntar para mim o que eles deveriam fazer. Eu falei, o que aconteceu? Falou assim, o meu filho deitou aqui, a gente jantou, orou, e ele deitou aqui, e agora ele acordou, a gente vai colocar o telefone na boca dele, o que a gente faz? Quando eles colocaram o telefone, eu estava lá em casa, em Carapicuíba, ouvindo, o menino estava falando em línguas estranhas, batizado no Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Aí eu disse, não façam nada, deixa ele falar em línguas. Quanto tempo? A noite toda, fiquei acordado aí com ele. O menino falou em línguas estranhas. Esse menino congrega em Jandira. Toda vez que eu vou lá em Jandira, ele me dá um abraço e ele diz assim, eu entendi, pastor, o que é o efeito da palavra. A palavra faz efeito na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você está aqui num culto, você está refletindo sobre as coisas de Deus, ouvindo a palavra de Deus, você leva aquela palavra e durante a noite você vai pensando naquilo que o pastor falou, vai até criticando, mas de repente o Espírito, que é mais forte do que nós e do que as nossas existências, ele vai trabalhando em nós, aleluia, vai nos desarmando e vai manifestando a sua glória e a sua unção. Tem um biógrafo que conta da irmã Celina Albuquerque, que ela acordou falando em línguas, aí ela abriu a porta dela, e ela saiu correndo, e na rua dela tinha uma outra irmã, que estava lá na Batista também, ouvindo os missionários, e essa irmã era uma irmã chamada Maria de Nazaré, e ela vai para essa irmã e bate lá, a irmã sai para atender, e ela está falando em línguas, ela está tentando entender aquele negócio que os missionários falavam, né? Em alguma reunião talvez até eles demonstraram, mas eles estavam fazendo aquilo com medo, porque eles estavam no ambiente batista, de cerceamento. E aí de repente ela dá um abraço na irmã Maria de Nazaré, e a irmã Maria de Nazaré, ela é batizada no poder do Espírito Santo, e ela fala em línguas para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente acha que Deus vai batizar a gente dentro daquele movimento extraordinário, e tem a necessidade de se fazer o grande movimento, sim, para tentar mobilizar a pessoa e fazer a pessoa se concentrar e buscar mesmo os melhores dons. Mas Deus pode nos batizar num abraço, no tocar das mãos. Eu já contei várias vezes aqui para os irmãos, o dia que eu fui batizado do Espírito Santo, eu estava lá na sede do Avivamento da Fé, e aquele dia eu não queria ser batizado. Eu já brinquei com os irmãos aqui, eu queria era namorar. Tinha uma moça com a gente lá e eu estava louco para que a minha irmã desse uma vacilada, para eu sair com a moça lá para a cantina, e tinha uns ônibus lá, do Avivamento da Fé, vigília, sabe, muito grande, você se perde no meio daqueles carros, ninguém te acha. E eu doido para me perder naqueles carros lá com a irmã, e de repente a minha mana, a Madalena, pegou meu braço e falou, não, você não vai se perder coisa nenhuma, eu estou sabendo o que você está fazendo aqui, você vai lá para frente. Aí ela me levou lá para frente, eu fiquei todo emburrado lá na frente. E aí eu já dobrei o joelho assim, fiquei lá, não sei quem é o irmão, mas eu sei que desceu um obreiro lá do púlpito, lá do pastor Dejair, desceu lá, e ele não gritou nada, ele colocou a mão na minha cabeça e disse, jovem, para de perder tempo com o mundo, eu tenho uma obra a fazer na tua vida, e como sinal da minha obra, recebo o meu poder sobre você, e na hora eu comecei a falar em línguas estranhas, Ramana Shura Bacanda Aramai. Às vezes num abraço, num toque,
No momento que Deus nos convoca de alguma forma, Ele derrama sobre nós o seu Espírito. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia! 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 Eu me lembro, Marquinhos, eu acho que eu já contei isso aí. Eu estava lá no pastor Zé Carlos, lá no Infantes Garden. Zé Carlos falou para eu fazer o fechamento de escola dominical. Eu estou lá fazendo o fechamento de escola dominical. Era até sobre o cativeiro babilônio. E eu estou ali concentrado. Eu sou muito pragmático nas coisas que eu pego para fazer. Eu gosto de ir metodicamente trabalhando. Às vezes você cansa um pouco, mas vai de novo e vai embora. E eu estou lá trabalhando. De repente, o irmão começou a falar em línguas assim. E eu fiquei um pouco irritado, porque eu tinha várias coisas ainda para falar. E o irmão falando em línguas ali. Mas eu percebi que a igreja reagiu quando o irmão falou em línguas. E o pastor Zé Carlos também. E aí houve aquela comoção, tal, o culto foi meio barulhento, mas eu terminei a fala. Quando eu terminei, o irmão falando em línguas, aí o pastor Zé Carlos me deu um abraço e disse: rapaz, esse moço é o líder da escola dominical, não era batizado no Espírito Santo, ele tinha muito incômodo, porque ele pregava sobre batismo, mas não tinha experimentado o batismo. Mas enquanto a palavra estava sendo exposta, Deus batizou. Deus o batizou e Deus o batizou. Pode ser hoje também que os céus se abram para você. Pode ser hoje que você experimente essa experiência gloriosa, essa experiência extraordinária de ser batizado pelo Espírito Santo. Assim, os irmãos, aleluia, trouxeram as irmãs para a igreja e elas contaram o que tinha acontecido. Uma parte da igreja batista aceitou aquele movimento como um movimento de Deus, e uma outra parte não aceitou como um movimento de Deus. E aí então eles foram convidados a se retirar da igreja batista, dia 18 de junho de 1911. Hoje é 113 anos da fundação da nossa igreja. Eles foram expulsos junto com alguns irmãos da igreja batista, que também aceitaram a doutrina do batismo no Espírito Santo, e eles passaram a se reunir aonde? Passaram a se reunir na casa da irmã Celina Albuquerque, que era casada com um homem chamado Henrique. E aí esse grupo, então, cerca mais ou menos de 29 irmãos, começam as Assembleias de Deus. Não despreze os pequenos começos. Deus pode fazer obras extraordinárias a partir de pessoas muito simples. Não ignore o que Deus é capaz de fazer através da sua vida e através das pessoas que estão ao seu redor. Nós nunca saberemos aonde Deus vai nos levar. Nós nunca imaginaremos qual o lugar que Deus vai nos fazer alcançar. Mas se houver em nós o desejo, aleluia, a liberdade e a entrega, dizendo: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, opera como o Senhor quiser, dirige como o Senhor quiser, Deus vai nos dirigir poderosamente. A partir dali, eles vão se reunir, eles vão fundar uma igreja. Essa igreja vai se chamar Missão da Fé Apostólica. Aí acontece, isso é 1911, acontece um evento em 1914 nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ela é fundada. E aí então, em 16 de outubro de 1917, o Gunnar Vingre, ele vai casar. Eu acho bacana essa história do Gunnar Vingre e da Frida. A Frida é uma mulher que deixou um legado extraordinário na obra de Deus. O Gunnar Vingre vai casar em 16 de outubro de 1917. Ele casa-se com a Frida Vingre, que era uma enfermeira que também fora chamada para as missões no Brasil, em Belém do Pará. E ambos, ou juntos, eles tiveram 6 filhos. E aí eles estão ali, a igreja dos Estados Unidos é fundada, o Gunnar Vingre casa, a obra de Deus está avançando. Quando chega em 11 de janeiro de 1918, vai chegar o momento de registrar a igreja. Esses dias um pastor me chamou
pedindo para que eu o ajudasse a registrar a igreja dele. Existe esse negócio. A igreja começa como um movimento, certo? Ela começa como uma reunião, mas uma hora chega um momento, chega o tempo dela ser regularizada, dela ser formalizada. E chegou então o momento da missão apostólica ser regularizada. E isso foi em 11 de janeiro de 1918. A igreja foi registrada oficialmente, só que agora com um novo nome, por causa da Assembleia dos Estados Unidos, que tinha sido fundada em 1914. A igreja aqui, a chamada Missão da Fé Apostólica, ela vai receber o nome de Assembleia de Deus. E ela vai tomar esse nome e utilizar esse nome. Era uma igreja sem vínculos com países estrangeiros, uma igreja genuinamente brasileira, uma igreja fundada por estrangeiros, mas com irmãos que nasceram para o movimento pentecostal. E a partir do Brasil, a partir desse movimento, Deus vai expandir essa chama, esse fogo que a gente não pode apagar, pelo Brasil todo e também para fora do país. A Assembleia de Deus se expandiu pelo Pará, alcançou o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres. Os irmãos sabem, o pastor Marcos é sociólogo, ele sabe disso, que a Assembleia de Deus ela não é de milionário. Se virar os irmãos aí de cabeça para baixo, vão sair poucas moedas aí. Nós não temos muitas moedas não, essa é a nossa característica. Quando tem umas poucas moedas, né? Os irmãos mesmo tradicionais, eles falam que a presbiteriana, a batista, até a metodista, né, wesleyana, luterana, trabalham com um povo mais endinheirado. Para a gente sobraram os simples, mas não fica admirado não, esses simples aqui são poderosos em Deus. Aleluia! Muito poderosos em Deus. Deus faz coisas extraordinárias através desse povo simples. Aleluia! Eu acho engraçado, o povo mais pobre está dentro da Assembleia de Deus, e é a igreja que tem o maior patrimônio. O povo mais pobre está dentro da Assembleia de Deus, é a igreja que tem a maior editora do Brasil. Não tem editora secular que bate a editora da Assembleia de Deus. Como que você explica isso? Eu explico. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de Deus que nos leva onde a gente não pode ir. Aleluia, glória a Deus. Eu estive pregando certa vez em Corumbá, e eu fiquei maravilhado com uma coisa. A igreja já era enorme. Quando eu fui pregar lá, tinha mais ou menos uns 3.500 lugares. Uma igreja enorme. Agora um lugar assim que você olhava e dizia, meu Deus do céu, só mato e água. Como é que pode? E o pastor falou assim, não, eu quero amanhã, porque eu cheguei à tardezinha, já fui para o hotel, aí já vim direto para o culto, preguei, e fiquei admirado com aquele templo enorme. Aí porque era no meio do mato. Aí eu falei, pastor, como é que no meio do mato? Ele falou, não, amanhã o senhor vai ver. Aí quando foi no outro dia, aí ele foi me pegar lá no hotel depois do café da manhã, e aí ele falou assim, vamos lá no templo da sede agora. Quando eu cheguei lá, eu vi que a igreja de 3.500 membros, era uma igreja que estava no meio do templo, do terreno, que estava construindo uma igreja para 10.000 pessoas. Falei, meu Deus do céu, ó, o negócio é enorme, enorme. E sai da onde isso aí, ué? Não sai da onde? Não sai do governo, isso aí não sai do poder público, isso não sai dos poderosos da classe A, da classe B, da classe C, não, sai do bolso do simples. É no meio do simples que a graça de Deus se revela, a misericórdia de Deus se revela, e a gente pode muito. Em Deus a gente pode muito, em Deus a gente pode muito. Aí ele me mostrou lá um hospital que a igreja fez o hospital e a igreja deu para o poder público administrar. Ele mostrou lá uma escola que a igreja fez e a igreja deu para o poder público administrar. Da onde que vem isso? Isso vem da mão de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluias. Fala para o seu irmão, você é poderoso em Deus. Aleluias, aleluias. Diga para ele, em você mesmo você não pode muito, mas há um Deus dos céus que vale por você. Há um Deus dos céus que te faz prevalecer, que te faz valer, aleluia, que te justifica, que te aperfeiçoa.
É um Deus dos céus que vai completando-nos. Aleluia. Eu acho interessante essa relação da Assembleia. Eu estava indo pregar sábado, sexta-feira, lá num bairro ali, fui fazer um encontro de casais, num bairro ali em Carapicuíba, ali, Capriote, lugar bem simples lá, e no meio do caminho, tinham muitos bares, mas aqui ou acolá, entre os bares, tinha uma igreja, e a igreja estava escrita lá assim, Assembleia de Deus, e se não era Assembleia de Deus, era Igreja Pentecostal. Os pentecostais e os assembleanos estão nos valados, estão nos rincões, estão disputando espaços, aonde ninguém vai, aleluia, o poder de Deus usa os crentes assembleanos, os crentes pentecostais, aleluia, aleluia. Aqui a gente não tem servo de Deus, aleluia, melindroso, não, aqui a gente tem gente que serve a Deus com o que tem na mão, com pouca habilidade, com pouco conhecimento, mas que coloca o que tem à disposição do reino de Deus e vai embora. Em 1920, o Daniel Berg visitou a Suécia e se casou com uma irmã chamada Sara Sofia. E aí em julho ele se casa e depois ele vem para o Brasil. Aí quando chega em 1924, a Assembleia de Deus chega aqui em São Paulo. E a Assembleia de Deus eu acho interessante, ela não chega aqui pela parte central, ela chega lá por baixo lá, né? Chega pelas beiradas, mas ela chega em 1924. Quando em 1929 aconteceu a primeira Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. No dia 5 a 10 de setembro, os irmãos se reuniram, pastores nacionais e também alguns missionários que vieram ao Brasil, e aí então começaram a trabalhar com as convenções, 1930. Hoje eu abri lá o site da CGADB, e lá tem o estatuto, e no estatuto tem a data que houve o registro da ata, abre-se com uma ata e registra a ata. Quando eu fui olhar lá, 1930, né? 1930, os irmãos abriram a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E aí, a partir disso, Deus começa a fazer uma obra extraordinária. Só para finalizarmos, em 1932, o Gunnar Vingre volta para a Suécia. Em 1933, o Gunnar Vingre morre. Ele falece novo, com 54 anos, ele tinha um câncer no estômago. Deus não o curou daquele câncer, mas deu para ele o descanso eterno na glória, né? Está com o Senhor e aguardando-nos agora, aleluia, para encontrarmos esse apóstolo de Deus dos tempos modernos, que abriu igreja e que deixou um legado maravilhoso. Quando nós pensamos no Daniel Berg, o Daniel Berg ele vai falecer em 1963, em 27 de maio de 1963, ele falece com 79 anos na Suécia. É interessante essa vitória que Deus deu para os seus servos, deixando uma semente extraordinária aqui, e essa semente gerou frutos. Só para finalizar, em 1989 a CGADB promoveu uma assembleia extraordinária, e a partir daí o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa assumiu a presidência da CGADB, e agora em 2021 foi eleito nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, que é o atual presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da Confradesp, vice-presidente do Ministério de Belém, e o pastor José Wellington é um presidente emérito, um presidente de honra da CGADB. Aí eu queria terminar aqui fazendo uma pergunta para os irmãos. Foi uma vitória a gente ter conseguido atravessar esses 113 anos e termos nos tornado o que nos tornamos, sim ou não, irmãos? Sim! Nós temos gente, certo? Nós temos patrimônio, nós temos alcance, temos o
que uma igreja precisa, a gente tem, graças a Deus. E aí então, quais são os desafios para que a gente não deixe esse fogo apagar? Quais são os desafios? Eu vejo que a Assembleia de Deus, em primeiro lugar, ela tem um desafio doutrinário. Pelo amor de Deus, não abandone a palavra de Deus, não. A Igreja Assembleia de Deus chegou até aqui porque ela foi apegada à pureza da palavra de Deus. As boas doutrinas. Ela não revogou os postulados teológicos. Ela não descreu nas doutrinas que foram sendo construídas ao longo da história da igreja. A Assembleia de Deus sempre manteve firme essa bandeira de uma boa teologia bíblica e de uma boa teologia sistemática. E isso vale para cada um de nós em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, o segredo é manter a Bíblia em alta. Em nome de Jesus, é isso. Mantém a Bíblia em alta. Como é que a gente faz para esse fogo não apagar? Mantenha a Bíblia em alta. Vocês assistem Pica-Pau? Já assistiram Pica-Pau? Já assistiram mesmo, irmão? Pica-Pau? O pastor Marcos está anotando quem está falando que assistiu, bicho. Não, Pica-Pau, né? Tem uma cena lá que o Pica-Pau está num lugar bem frio assim. Aí, o que acontece? Ele olha para um lado e para o outro assim, e não tem nada para ele continuar alimentando o fogo. Aí ele vê, tem uma pilha de livro. Aí ele pega o livro, rasga as folhas e começa a queimar o livro. E conforme ele vai jogando a folha lá, aquele fogo vai aumentando. Nós não temos que queimar a Bíblia no sentido de incinerá-la, mas nós precisamos também receber da palavra de Deus, nos aproximar da palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Se nós estivermos próximos da palavra de Deus e alimentarmos esse fogo com a palavra de Deus, nós não apagaremos o Espírito. Em nome de Jesus, mantenha em alta a palavra de Deus. Segunda coisa que eu queria falar para os irmãos é o seguinte, é que nós devemos manter o nosso compromisso com a pureza. A Assembleia de Deus é uma igreja que prima e preza por uma vida de santidade. Às vezes até nos chamam um pouco de retrógrados, de antiquados, até nos chamam um pouco de fundamentalistas. É claro que tem algumas concessões que nós fazemos, porque percebemos que nessas concessões não há nocividade alguma, mas existem valores dos quais nós não podemos abrir mão. Fala para o seu irmão aí, segura nas rédeas da pureza. Diga para ele, segura nas rédeas da pureza. Diga, essa é uma marca nossa, nós somos puros. Essa é uma marca, nós somos puros, nós somos comprometidos com a moralidade, somos comprometidos com a justiça, somos comprometidos com a santidade, somos comprometidos com a pureza. Essa é uma marca nossa. Aleluia, glória a Deus. Quando vem-nos assim, tem que olhar para nós e ver a santidade ou o compromisso com a santidade. Aleluia. Os nossos pais conseguiram manter esse fogo aceso porque eles sempre se mantiveram com compromisso com a pureza. Em nome de Jesus, não nos desviemos da palavra e não nos desviemos, em nome de Jesus, do nosso compromisso com a pureza. Outra coisa, a Assembleia de Deus, ela precisa ter uma última coisa aí para nós finalizarmos. Um último compromisso, uma última atenção, é manter esse ambiente familiar dentro da igreja. Fala a verdade, você quando veio aqui para a Assembleia de Deus, você não ganhou uma família, sim ou não? Olha para esse irmão aí que está do seu lado. Você sente mesmo que de alguma forma ele tem alguma relação familiar com você? Ainda que não seja uma relação de consanguinidade, né? Nem parece com você, não é verdade? Assim, não foi criado na mesma casa, tem muita diferença com você, mas tem algo nele que te vincula, é a cruz, é a Bíblia, é a comunhão, é o Espírito Santo. Aleluia, é o Espírito de Deus que testifica em nós que somos irmãos. Que Deus os mantenha com esse calor humano. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma marca do assembleano. O assembleano, ele abraça, ele beija, ele gosta de comer, né? Eu domingo, o pastor Marcos me chamou para vir na ceia aqui. Eu não sei, teve a comida depois? Teve?
Perdi. Essa não teve, não. Ah, essa não teve? Não tá podendo ter execução, não. Ah, não estão podendo, né? Mas o crente gosta de comer, não é verdade? Cantina, esse ambiente familiar precisa ser mantido em nome de Jesus. Não apagueis o Espírito. Vamos ler o 3 juntos? 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito. Obrigado, pastor Marcos. Deus abençoe, irmão.